Boa tarde. Estamos aqui em mais um encontro do Núcleo da Abrapos Sorocaba para discutir hoje a precarização do trabalho docente. Eu sou Marcos Garcia, sou professor da UFSCar no campus Sorocaba, sou psicólogo social de formação. Estamos aqui com a Liliana Lima, professora da PUC de Campinas, e com a Roberta, nossa aluna de graduação, né? A ideia dessa live é estar discutindo aí o que está acontecendo nas universidades públicas, privadas, especialmente, né, nesse contexto da pandemia, quando, na verdade, nós temos aí esse momento, né, onde a situação de precarização do trabalho tem se intensificado nas universidades. Então, quero dar uma boa tarde aí, um bem-vindo a todos e a todas. E gostaria de passar a palavra primeiro para a Liliana, para se apresentar, para falar um pouco sobre o tema, né? E agradecer sua presença, antes de mais nada, Liliana, e também a da Roberta e a da Juliana aí, que está no backstage, né, para coordenar essa live. Tá ótimo, então, Marcos. Eu agradeço aí o convite que a Abrapos Sorocaba fez. Agradeço a sua participação, a sua mediação, a minha companheira de troca de ideias, que é a Roberta, que eu estou conhecendo agora, e eu espero que a gente possa realmente fazer uma boa interação com quem estiver nos assistindo e trocarmos as ideias mais centrais, essenciais, num prazo de 1 hora. O tema é extremamente complexo, né? Mas é como nós estávamos conversando antes nos bastidores, a oferta de lives, a exposição aos meios remotos tem sido muito intensa. Então, vamos fazer disso uma possibilidade necessária para a gente passar o recado e, quem sabe, podem se desdobrar em outros temas, em outros momentos, e a gente está aí para colaborar. Muito obrigada pelo convite, viu? Bom, você quer que a Roberta se apresente primeiro e depois eu falo alguma coisa? Ou eu já falo agora? Como é que você quer, Roberta? Acho que é bom, né, Roberta? Você pode se apresentar, por favor? Tá. Ok, vou me apresentar bem rapidinho. Está tendo uma festa aqui no vizinho e está um som bem alto, então vou fazer uma apresentação bem breve, né? Eu sou Roberta Constante Barcelli, sou aluna do 10º semestre, né, no 5º ano do curso de Psicologia. Estou estudando na Faculdade Anhanguera de Sorocaba, né? Então, espero que minha contribuição seja válida e a partir dessa minha visão, né? Obrigado, Roberta. Passando a palavra para a Liliana, né, nos introduzir nesse tema tão importante nesse momento aí, que interessa não só quem está no ensino superior, né, mas quem já passou por ele, né, quem pensa a situação de um país aí onde a ciência e a tecnologia são fundamentais, né? Exato. Bom, então, eu considero, eu até estruturei um pouco o que eu gostaria de estar trazendo aqui para essa nossa discussão. Bom, antes nós estávamos conversando com a Juliana e com a Roberta, um pouquinho antes de você chegar, a Juliana me perguntou, Lili, você tem quanto tempo de docência, né? Eu estou na PUC há 31 anos. Então, eu já tenho uma caminhada grande aí como professora e considero que a minha formação nesse papel não só desenvolve na relação com os alunos, mas também a minha participação política, que desde que eu entrei na PUC, eu não corro o risco de errar. No primeiro mês eu já me sindicalizei e me associei à Associação dos Professores da PUC de Campinas. E primeiro era uma professora associada que participava de assembleias e tudo mais, e fui me formando aí na luta politicamente, e hoje eu sou diretora do Sindicato dos Professores, sou diretora da Associação dos Professores da PUC de Campinas, e considero que essa minha formação política também, a militância política em defesa dos professores, contribui muito para o desenvolvimento do meu papel profissional, né? Então, um pouco dessa minha trajetória, hoje eu estou praticamente no curso de psicologia dando aula, mas no início da minha profissão, como muita gente começa a profissão, dá aula num curso aqui, em outro ali e tudo mais, né? O que também
já é um prenúncio da precarização, porque você tem que dar muitas aulas, em vários cursos, preparar várias atividades, e isso tudo intensifica muito o nosso trabalho e tudo mais. Mas quando a gente está no início da profissão, você vai agarrando uma coisa aqui e outra ali, né? De qualquer forma, eu acho que falar sobre educação hoje, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, é um momento extremamente difícil, complexo que nós estamos vivendo, e não dá para falar de educação se a gente não fizer uma breve abordagem da conjuntura atual do nosso país, né? Que conjuntura é essa? Uma conjuntura, brevemente, né? Sinteticamente, depois a gente vai para o debate, que convergem crises. A crise econômica, a crise social, a crise política, a crise sanitária, tudo isso está acontecendo nesse momento. Nós temos um governo central, que é um governo que não está comprometido com a vida, né? Pelo contrário, está comprometido com o mercado, e tudo isso reflete para onde a educação vai, para onde a saúde vai, para onde a educação vai, não é? E quem vai pagando a conta são os trabalhadores, é isso que a gente vai vendo também, com um elevado índice de desemprego, com essa política genocida, com essa necropolítica que está sendo colocada para nós, né? Em meio à crise sanitária que nós estamos vivendo, troca de ministro da saúde, de ministros da educação. Então, daí a gente já vai vendo que pensar a educação nesse contexto é pensar também que não é um acaso que a educação está passando pelas dificuldades que ela está passando. É um projeto de país. Pensar educação é pensar um projeto de país. Então, o que está acontecendo é um projeto político, econômico, que valoriza o lucro, o mercado, em detrimento da vida. Não é? Que não vai valorizar o trabalho do professor trabalhador. Quando eu falo, é que nós estamos falando de educação aqui, mas é em relação aos trabalhadores em geral. Então, hoje nós estamos vivendo miséria, desemprego, precarização, intensificação do trabalho. Estamos vivendo um descaso com a saúde, não é? Então, estas condições todas, elas vão criando aí uma conjuntura extremamente complexa e desafiadora em termos de resistência, que talvez eu espero que a nossa live chegue a esse ponto, né? O que a gente pode fazer? Por onde que a gente pode enfrentar isso? Que caminhos enfrentar? Não é? E como fazer isso? Que eu até teci aqui algumas possibilidades para poder provocar também aí o debate. Então, essa conjuntura é extremamente complexa, como eu já disse, e nós vamos vendo, no meio da educação, os grandes monopólios da educação vão se juntando, inclusive com ações na Bolsa de Valores, porque é um mercado lucrativo a educação, né? Vão se juntando aí com ações, inclusive na Bolsa de Valores, e vão aproveitando o período da pandemia, porque essa crise, a pandemia chega num processo que já estava em curso. Entender que a pandemia não criou nada. A pandemia evidencia uma série de mazelas que nós já estávamos acumulando com as reformas trabalhistas que estavam em curso, com o golpe que nós tivemos em 2016, não é? Então, a gente vai vendo que o que estava em curso agora ganha uma expressão maior e a correlação de forças está difícil para a gente virar esse jogo, mas eu espero que a gente consiga fazer isso na resistência aí com amplos setores da sociedade, porque também a educação sozinha não vai fazer nada acontecer virar, né? Não vai virar, a gente tem que juntar com outras forças, outras organizações sociais e tudo mais. Então, entender essa conjuntura é super importante, né, necessária, porque aí a gente começa a fazer um recorte da educação e ver qual é o lugar que ela vai assumindo neste novo projeto, novo, entre aspas, neste projeto de mercantilização da educação, de desprofissionalização do professor, de desvalorização do professor e da professora, e
E nesse sentido, eu acho que a gente vai poder estar desenvolvendo um pouco mais as ideias, até com a participação do público e tudo mais, tá bom? Acho que inicialmente, assim, para aquecer para o debate, é um pouco isso que eu gostaria de estar trazendo. E dizer que na educação nós estamos vivendo um desafio agora muito atual, que é essa pressão ao retorno às aulas presenciais, sem a mínima condição de nós retornarmos. Eu não estou falando só do ensino superior, não. É que aqui o debate pode virar mais para a questão do ensino superior e tal, mas em todos os níveis. Eu faço parte do setor privado de educação. Então, nós vamos vendo que a gente está lidando com empresários da educação e que estão pressionando, que é o mercado que está pressionando para a volta às aulas. Também as famílias estão preocupadas com esse período, né? Mas eu acabei de ver no site aí da nossa Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, que é a CONTEE, que 68% das famílias estão muito preocupadas com o retorno às aulas. Muito preocupadas. Então, esse período também ele vai trazendo algumas contradições que a gente precisa trabalhar. Ao mesmo tempo que os pais estão reconhecendo o valor dos professores, né? Porque eles estão com seus filhos, né, dentro de casa, que eles têm que acompanhar, não é? E entender que a educação cumpre um papel fundamental de mediar as relações humanas e sociais. Educação não é transmitir só conteúdo, né? É um espaço de articulação de relações humanas, de relações sociais. Então, realmente, nós, professores, precisamos ser tratados com muita valorização, com muito respeito, né? Porque somos nós que contribuímos para elevar o nível de consciência e de crítica das pessoas. Passam pela gente também, não só, mas passam pela gente também. Então, um pouco por aí, Marcos, inicialmente. Você está mutado. Você está mutado. Desculpem, gente, esse manejo tecnológico. Obrigado pelas contribuições, já tenho várias questões aí para você, mas acho que seria importante a gente primeiro ouvir um pouquinho a Roberta, né, trazer um pouco a perspectiva do outro lado, né, dos alunos, das alunas, como é que está esse processo, como é que se tem sentido no cotidiano aí da vida estudantil e também da militância dentro do movimento estudantil, né? Tá certo. Bom, enquanto estudante, assim, eu estou muito temerosa, assim, com o que vai ser decidido na instituição qual eu estudo, né, que é a Anhanguera. A notícia que a gente tem até agora é que as aulas voltam no dia 20, que são aulas presenciais vão ser remotas. Quanto ao estágio, ainda não tem decisão, né? Como eu antecipei para vocês, eu estou no 10º semestre, né? No último semestre, finalizando estágios, e a gente não conseguiu nem fazer o estágio do 9º semestre, e não tem uma previsão de como vai ser. A orientação que foi dada da coordenação até agora é que se tiverem 2 semanas, né, na situação amarela da pandemia, se Sorocaba tiver nessa situação, né, por 2 semanas seguidas pode abrir a clínica, e aí a gente voltaria a atender. Eu, assim, não consigo enxergar ainda, assim, uma possibilidade, enquanto aluna, de voltar a fazer o atendimento que a gente fazia no 8º semestre, por exemplo, clínica e CAPS, que era onde eu estava. Eu não consigo enxergar uma possibilidade, assim, que seja saudável, que não coloque em risco a minha vida ou a vida de outras pessoas. No entanto, a faculdade tem esse posicionamento, né, que se tiver essa condição, vai voltar ao estágio. Enquanto militância, assim, eu sou totalmente contra, assim, a minha posição é totalmente contrária a voltar ao estágio, a voltar esse novo normal, né, que é falacioso, como bem diz o tema da live, e acho que essa é a minha posição inicial, assim. Legal, Roberta. Obrigado. Eu queria colocar uma questão, assim, para nós, né?
Eu me lembro, assim, de uma bandeira muito antiga já, né, desde quando era estudante, em relação à questão, né, dessas ameaças de privatização do ensino, né? Na verdade, a privatização é um processo do começo até, né, desde que o ensino superior começa a existir no Brasil, a gente já tem esse processo acontecendo, mas sempre com muita resistência por parte de setores mais progressistas. Mas eu me lembro de um refrão já no final da década de 80 que a gente dizia que educação não rima com cifrão, né? De alguma forma, as práticas, né? Se é que algo rima, aí já é uma outra questão, mas os campos da saúde e da educação são mais difíceis da gente pensar, deles serem conduzidos de uma forma adequada ao interesse social, se o interesse pelo lucro estiver por detrás também, né? E aí uma questão que se coloca, eu acho que é isso, né? Pensando nesse processo de precarização docente, né, de aulas cada vez com mais turmas maiores, juntando-se turmas online e tudo mais, que mudanças a gente tem nesse sentido, né, Liliana, acho mais recentemente, da desregulamentação do ensino presencial, né? A gente sabe que o ensino online ele é importante em algumas circunstâncias, como complementar, ou para ter acesso a populações que, de outra forma, não teriam acesso a cursos, ensino universitário, mas essa banalização desse ensino à distância claramente está aí a serviço de um incremento, né, de diminuição dos custos das empresas. E aí eu gostaria de saber um pouco assim, em que momento a gente pode situar isso, né? Porque isso parece que vem num processo crescente, né? Essa passagem para cada vez mais aulas e atividades à distância no ensino superior. Não sei se você poderia falar um pouquinho sobre isso. Bom, Marcos, primeiro que eu acho que a gente precisa diferenciar ensino à distância de ensino remoto. Tecnicamente, são semelhantes, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é você trabalhar numa instituição de ensino que se declara uma instituição de ensino à distância. Então, ela precisa disponibilizar plataformas, estúdio, equipamento, uma série de coisas para os professores produzirem as suas aulas, né? E esses professores não são considerados nem professores, porque eu até nem sei se vocês sabem que os professores de ensino à distância são tutores. Nem do ponto de vista sindical, eles se agregam ao coletivo dos sindicatos professores. Eles são tutores. Olha aí a corruptela já desse cidadão que está promovendo o ensino-aprendizagem. Então, já começa aí, o contrato de trabalho dele não é como professor, é como tutor. Olha a desvalorização. Ele dá aula para um monte de gente, esta aula dele, dependendo do contrato de trabalho dele, ele acaba autorizando que ela caia nas redes sociais. Então, ele prepara uma aula, dá aula para X pessoas, mas, no fim, a aula dele atinge muita gente. E ele não foi devidamente remunerado por isso. Então, essa ofensiva do ensino, da privatização do ensino, ela já vem há muito tempo mesmo. Claro que há resistência para que essa regulamentação aconteça, mas ainda existem caminhos a serem percorridos, porque nós temos notícias de instituições de ensino, porque há exceções, há instituições de ensino privado que primam pela qualidade do ensino, elas trabalham de uma forma diferenciada. Agora, eu arriscaria dizer que uma ampla maioria não está interessada nessa qualidade de ensino. Então, quanto mais a plataforma vier, menos ela precisa de professor, porque aí você tem um professor para fazer muita coisa, para atingir muitos alunos, então é desemprego na certa, não é? Então, a gente precisa realmente caminhar cada vez mais para a regulamentação do ensino à distância. Não é tarefa fácil, mas ela tem sido persistente, porque, repito, o monopólio dos grandes empresários cada vez mais vão endurecendo
com a ofensiva deles para que a gente possa conquistar mais espaços, não é? Então, essa é uma situação que está colocada e que a gente precisa continuar lutando, primeiro, para que esses professores, esses tutores sejam professores. Eles são professores. Então, eles podem se organizar num sindicato de professores, eles podem participar de um sindicato de professores, eles podem ter convenção coletiva que lhes asseguram condições de trabalho como professores, não é? Senão a gente vai caindo aí numa esparrela que qualquer um pode abrir, qualquer um modo de dizer, entre aspas, por favor, entre aspas, abrir uma tela e dar uma aula, não é? Como hoje a gente está vendo a uberização também do professor. O processo de uberização está chegando aos professores. Já existem aplicativos que chamam professores para dar aula. O professor fica meio que de plantão. Agora você vai para tal bairro para poder dar aula de física. Ou então agora você entra na plataforma que você vai pegar a turma de, sei lá, de design gráfico para você dar aula, não é? E esses que estão uberizados, então? Esses mais ainda desregulamentados. Então, hoje em dia, é um desafio também do movimento sindical, em geral, incluir na sua organização os desempregados, esses que estão desregulamentados, esses que estão precarizados todos estão, né? Mas é que nós, no movimento sindical, a gente representa o trabalhador empregado. O momento de hoje está trazendo, inclusive, esse desafio, que nós precisamos ampliar a nossa representação para esses que estão desempregados, esses que estão uberizados, né? Incluir os tutores como professores. Então, nós temos muitos desafios no campo da regulamentação e do reconhecimento dessa profissão e da nossa representação sindical também, né? Para fazer a resistência acontecer de forma coletiva. Então, nesse sentido, acho que a sua colocação é extremamente importante, né? E traz também que é um processo histórico que está acontecendo, né? Que a gente tem alguns freios, mas precisamos intensificar mais, sem dúvida alguma. Legal, Liliana. Roberta, você tem sentido isso no cotidiano da universidade onde você está, na relação dos outros colegas? Esse processo, né, onde, de alguma forma, como está dizendo Liliana, né, primeiro você transforma algo que seria, né, algo que seria remoto dentro de uma lógica de algo que seria distância, né, só cobrando o preço do que seria presencial, né? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês estão sentindo isso? Eu até vi um comentário da Camila Moretti, que é aluna também da Unip, né? E é minha colega. E é exatamente o que ela colocou ali. Eles estão otimizando, né, para eles, para a instituição, as aulas. Na Anhanguera, antes da pandemia, já tinham algumas aulas que eu achava que já era um absurdo, assim. Algumas matérias extremamente importantes de ter um professor, um profissional, né, um psicólogo profissional, que passasse para a gente conhecimento, e as aulas eram no formato que existe até agora, assim, esse formato na plataforma da Anhanguera, que chama Blended. Seria 50% de aula remota e 50% de aula presencial. O professor que vai lecionar essa aula, o professor ele pega o conteúdo já pronto, institucional, e ele não pode sair dessa lógica. E aí a gente vai ter acesso ao conteúdo super desatualizado, assim, extremamente. Se uma aluna, né, eu, enquanto aluna, consegui identificar que estava desatualizado o conteúdo didático que estava sendo oferecido para a gente, é porque estava realmente bem precário, assim. Então, eu já vinha percebendo, assim, nesses 5 anos de graduação, o quanto é precarizado o ensino particular, né, e o quanto eles pensam nessa mercantilização mesmo do ensino. E agora, com a pandemia, assim, é o que vocês estão trazendo, realmente, assim, que você acabou de falar, né, Marcos, sobre eles ofertarem aula remota, plataformas e formas, mas a nossa mensalidade continua aumentando a cada semestre, né, porque não diminui, aumenta a cada semestre. Temos, assim, informações de professoras e professores que estão sendo demitidos, que estão, né, sendo desconectados da instituição, num momento tão necessário que eles não perdessem seus empregos, né?
E enquanto a instituição não perde nada e vem sempre com esse discurso de que precisamos voltar, né? Sim, até acho importante dar um exemplo de uma situação ocorrida em São Paulo, né? Dois colegas, pelo menos, trabalhavam na Unixul, uma universidade privada, que tem vários campos em São Paulo. Do corpo de 33 docentes dos cursos de psicologia, 18 foram demitidos agora no meio do ano. 18 de 33, mais da metade, né? E a perspectiva é de não se contratar mais gente, ou se contratar já nesse esquema, como Liliana falou, de tutoria, você é pago abaixo do piso do sindicato e tudo mais, né? Nesse sentido, a Helena Ferraz, ela escreveu aqui, né, no Face, né, uma denúncia, na verdade, dizendo que os alunos da FAIT, em Itapeva, estão com as aulas sendo ministradas via bate-papo no WhatsApp. Ela fala, né, que uma turma de mais de 100 alunos, mas as mensalidades continuam irredutíveis e os professores estão sendo demitidos em massa, né? Também essa situação de extrema precarização aí que está acontecendo, que a gente sente isso acontecendo, né? Óbvio, né, se gasta menos com professor, se aumenta o número de alunos, né, nesse ensino remoto, se juntam turmas de campo diferente, às vezes em uma mesma turma, o professor, ele é obrigado a trabalhar mais, porque o número muito maior, né, quem fica, né, tem que trabalhar muito mais em termos dessa dedicação ao número maior de alunos, tem curso de prova, trabalho, né. Chega até universidades, aqui a gente tem um caso de uma universidade no estado de São Paulo, não sei se todo mundo é ciente, né, mas que ela chegou a oferecer para os professores um pagamento por aluno na turma, né, como forma do professor querer que a turma tivesse mais gente, né, é quase como, se você dá aula para mais gente, você vai ganhar mais, né, para o professor entrar nessa lógica que Liliana chamou corretamente de uma uberização, eles têm que trabalhar mais para ganhar mais, ter mais alunos, né, uma precarização evidente. Eu queria, no entanto, para além disso também, ressaltar um ponto que eu acho que é importante nesse debate, que é em relação à formação, né, dos docentes. Então, na verdade, quando a gente tem a precarização do trabalho docente, você vai ter gente muito qualificada desempregada, né, e você vai contratar pessoas com uma formação ainda muitas vezes insuficiente aí para estar lecionando no nível superior. Minha questão tem a ver com isso, né? Qual o impacto disso em relação a gente pensar na qualidade dos cursos, no sentido de você ter pessoas com uma formação adequada, com uma visão de ciência e tecnologia que seja aí, né, mais progressista, mais adequada ao momento atual da psicologia, né? Como é que a gente faz para ter isso em um momento onde a gente está tendo, se nós formos pensar em uma atmosfera coletiva, um retrocesso, né? Nós temos hoje a ciência toda no Brasil passando por um retrocesso. Haja vista, por exemplo, as fake news relacionadas à própria Covid, né? As pessoas ficam dizendo que determinados tratamentos funcionam quando não há comprovação e evidência científica, né? Fica mostrando caixinha de remédio, um remédio que não tem comprovação científica. Isso mostra que as pessoas, em geral, carecem dessa formação científica, e a universidade é um lugar central para isso estar sendo trabalhado, né? Então, eu queria saber um pouco da Liliana também, qual o impacto, né, dessa precarização do trabalho docente na formação científica das futuras gerações aí, nesse momento onde a ciência está sendo torpedeada aí por todos os cantos, né? Especialmente nos campos aí que dizem respeito à educação, à saúde pública e tudo mais. Bom, Marcos, eu acho que a partir da tua fala dá para a gente ir por alguns caminhos, né? Eu já fui refletindo aqui qual seria o meu nesse momento. Primeiro que, assim, um professor bem formado, que faz mestrado, que faz doutorado, que faz pesquisa, que contribui com a ciência, que demora anos para fazer isso. Você mesmo disse aqui, conversando com a gente ainda nos bastidores, já está no seu pós-doc, a Juliana, que está aqui no apoio com a gente, né?
está fazendo o doutorado dela, até disse para a instituição que ela trabalha, preciso de menos aulas, até porque eu preciso terminar meu doutorado. Então, existem possibilidades da gente trabalhar com uma consciência maior também desse professor que vai se formando, que vai se qualificando, não é? Só que ele é caro para a instituição. Ele é caro. Então, na lógica do mercado, o que você faz? Você barateia. Você tira esse professor e coloca outro no lugar, que não necessariamente, dependendo da instituição, está muito preocupada com a qualificação. Ele vai ser um professor que vai entrar para dar aula, e mais barato, né? E a instituição lucra, digamos assim. Esse professor, para conseguir seu sustento, dá muitas aulas, consequentemente, ele tem pouco tempo. Ele dá muitas aulas numa instituição e ele dá muitas aulas, às vezes, em mais de uma instituição, porque tem professor que trabalha em 2, 3 lugares, não é? Para conseguir o seu sustento. Então, que tempo tem esse professor para se aperfeiçoar, para se qualificar, para estabelecer uma relação com os alunos de desafios para o conhecimento, de elevar a uma condição de criticidade com esses alunos, porque nós temos uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos, né, gente? Nós estamos formando a juventude, que é a geração que está vindo, não é? Que vai tocar esse país. Então, nós temos muita responsabilidade nisso. Tem que ter muita seriedade. Só que nós somos caros. Eu ouvi na universidade que eu trabalho, e olha que a PUC de Campinas, eu não estou fazendo aqui propaganda dela, gente, mas ela se diferencia, como muitas outras instituições, ela se diferencia de várias outras instituições de ensino superior. Né? A PUC tem uma tradição, uma trajetória que ela vai se mantendo ainda com essa qualidade, procurando, nós estamos vivendo um período que nós estamos procurando também nos ajustar a tudo que a gente puder. Agora, uma professora da PUC, 40 anos de casa, foi desligada agora, no final do semestre passado, então ela já nem retomou as aulas no segundo semestre. E ela disse para mim, Lili, eu acho que é porque eu sou grupo de risco. Eu não, querida. Não é por isso que você foi desligada. Porque na universidade nós estamos cheios de professores grupos de risco, que pertencem ao grupo de risco. Então, não é por isso. Então, às vezes, você vê até um professor de longa data numa universidade, que é uma universidade de porte, diferenciada. Se esse professor também não desenvolve a sua capacidade crítica de entender um pouco mais o que está acontecendo, ele tende a se culpabilizar. Eu perguntei a ela, já estava na sua hora, você gostaria mesmo? Ela disse, não, Lili, eu gostaria muito de continuar, mas acho que é porque eu sou grupo de risco. Então, traz para o individual algo que é coletivo. É o professor é o trabalhador que não dá conta e adoece na linha de montagem e acha que é ele que é fraco. Ele não questiona sobre as condições de trabalho dele, não é? Então ele acha que é ele que é fraco, porque o outro que faz a mesma coisa que ele faz não adoeceu. Então ele que tem que sair, porque é ele que está furando a engrenagem. Então, claro que a gente sabe que o professor tem um tempo para se qualificar, mas ele também tem que desenvolver a capacidade crítica em relação à sua própria condição de classe, né? Ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador. Ele tem um lado, ele tem que ter um lado. É o lado do explorado, é o lado que paga a conta, é o lado que paga a conta dessa crise que nós estamos vivendo, né? Nesse caos que nós estamos vivendo aqui. Ele é o trabalhador que por mais qualificado que seja, às vezes é ele que está desempregado. Quebrou-se a lógica de que tem lugar no mercado quem se prepara. Quebrou a lógica.
Nós temos um monte de doutor, de mestre, um monte de gente qualificada que está desempregada, né, Marcos? Né, Roberta? Temos. Então, esta lógica do mercado, ela subverte muita coisa. Ela trabalha com as contradições entre qualificação e não qualificação, a qualificação e empregabilidade, não é? Professor comprometido é aquele que está até adoecido, de tanto que ele veste a camisa da universidade. Ainda tem isso, a gente sabe que tem, não é? Então, é uma situação extremamente complexa para a gente ir destrinchando, né? Nesse sentido. Agora, essa questão da qualificação, ela está colocada, agora, um trabalhador que trabalha de sol a sol, em 2, 3 instituições, que dá um monte de aula, porque ganha muito pouco por aula, então ele tem que dar muita aula, ele não tem tempo de se qualificar, você vai me desculpar. Ele não tem tempo, né? Ou faz de uma forma aligerada, e aí fica difícil também, né? Roberta, quer comentar alguma coisa também? Está sentindo esse impacto ali no cotidiano da universidade onde você está? Eu vou pedir só para você repetir, Marcos, porque eu acho que cortou assim. Não, a gente estava falando um pouco desse impacto também, né, da gente ter pessoas com maior formação aí ficando desempregadas, ou seja, você tem um impacto, né, desse saber que ele não está sendo passado para essas novas gerações de universitários, né, e é um desperdício, né, enquanto todos os países investem em ciência e tecnologia, e a gente está dando passos para trás nesse sentido, né, e o quanto você também acaba desvalorizando esse saber ao tomar essas medidas, né, num país que a gente está basicamente um fenômeno, né, que a gente chama de pós-verdade, de fake news, isso, né, de desvalorização do saber acadêmico, né? Como é que você sente essa relação aí de desqualificar o professor universitário com essa desvalorização do saber acadêmico aí que está acontecendo? Não sei se você percebe isso. Ah, sim, percebo bastante, assim. Enquanto aluna, eu percebo, assim, até de pessoas do meu convívio, assim, né, da minha faixa etária, ou pessoas até mais jovens que hoje já dizem que a faculdade não é tão importante, assim, que deter um saber já não é o que você precisa. E eu percebo, e até aprendi isso, a enxergar isso de uma forma mais crítica também. Eu não vou lembrar de qual pensadora que eu tirei, que eu consegui, né, aprender essa ideia, mas ela dizia que que ela consegue perceber que desde as políticas afirmativas, principalmente políticas de cotas raciais, é que a classe média e algumas outras classes sociais acabaram hostilizando o ensino superior, por exemplo, né? E aí, eu não pensava tanto na questão do professor, né? No papel do professor também, na desvalorização do professor. Mas aí, enquanto vocês estavam conversando, eu estava revisitando, assim, tentando lembrar quem são os professores que me deram aula. E eu acho que nesses 5 anos, em 10 semestres, eu tive um professor doutor que foi lá no início da faculdade, porque a faculdade... Eu sou a primeira turma, né? De psicologia da Anhanguera. Então, eu acredito que o primeiro semestre eles quiseram vender o curso, né, pra gente, e aí contrataram professores doutores, né, então eu tive aula no primeiro semestre com professores doutores, mas foi só também, e aí depois não vi mais a presença desses doutores lá, nem de doutoras na grade, assim, o que para mim já acho que sinaliza um pouco isso que vocês estão dizendo, assim, né, onde eu consigo enxergar também, né. Valeu pela contribuição. Deixa eu falar um pouquinho aqui dos comentários, né, no chat aqui do Facebook. A Camila Moretti, né, conta, né, desse desligamento também na universidade onde ela tem aula, né, com professores e diversos outros funcionários, vagas que muito provavelmente não serão reabertas na pandemia. Ela dá um exemplo que ela tem aulas ministradas com um professor para uma média de 1.000 alunos.
1.000 alunos numa aula com o professor, com 15 minutos finais de aulas reservadas para tirar dúvidas. Vocês conseguem imaginar a viabilidade disso? Obviamente não, né? Depois ela coloca, né, quantos professores são reduzidos com essa substituição? Qual a qualidade deste modelo, né? A Helena também diz, comentando sua história dos momentos de pós-verdade, que essa dinâmica também é extremamente prejudicial em relação à valorização do saber, né? Nesse sentido, nós, assim, para além do saber acadêmico como um todo, né, nós temos um ataque específico, né, hoje, na área de ciência e tecnologia, as áreas que são mais críticas, né, que são as áreas de ciências humanas, que não necessariamente são mais críticas, mas que, na média, tendem a ser mais críticas a um certo modelo de país, de desenvolvimento a qualquer custo, né, de alguma forma, de produção de ciência para fins da iniciativa privada e tudo mais. E na BRAPS aqui, boa parte são psicólogos e outras pessoas de outras áreas das ciências humanas também, né, boa parte de pessoas que estão nos assistindo também são de cursos de psicologia, onde esse debate crítico ele se faz mais importante. Aí eu queria perguntar para a Liliana também, né, para a Roberta, quanto esse movimento, ele também não tem esse impacto de fornecer uma formação mais técnica, menos crítica, né, mais acomodada a uma visão mercadológica, né? E se você vê alguma relação, né, Liliana? Total, Marcos, total a relação, né? É preciso ir ceifando as áreas de conhecimento que promovem a reflexão, que possam desenvolver um senso crítico maior. Então, corta-se sociologia, filosofia. Vocês se lembram desse movimento? A luta empreendida para poder voltar à filosofia, para poder voltar à sociologia. Então, nós vamos vendo que no campo das ciências humanas, sociais em geral, também começam a cortes de bolsas, de pesquisa, não é? Então, os golpes vão sendo dados em setores estratégicos, porque o empresariado da educação não está de brincadeira, gente. Eles têm um plano. Eles são organizados, por isso que nós, trabalhadores, precisamos ser organizados também, não é? Para fazer o contraponto à resistência à luta. Porque eles têm um plano. E o plano para uma educação de mercado é formar que tipo de profissional? Mais técnico, mais operacional. Para que formar um profissional crítico, reflexivo, que promove resistência? Não tem interesse. Tem que incentivar o ensino técnico, se puder ficar por aí, tá bom, né? E para atender o interesse de mercado. Então, essa é a lógica. Né? Então, isso que você está trazendo, Marcos, tem a ver, nós vamos observando os golpes que por dentro da ciência e do conhecimento, quais são as áreas que vão sendo mais golpeadas também, não é? Para que esse projeto possa ter sucesso, para que ele possa ter êxito. Então, quem é das ciências humanas, nós vamos ficando, assim, difícil concorrer muitas vezes com quem é da área tecnológica, para disputar uma bolsa, um espaço científico, porque não interessa isso, não interessa, né? O mínimo mantém, e depois vamos pôr esse povo no mercado para trabalhar, né? E outra coisa que me ocorre em relação à formação, com esse nível de desemprego que tem, nós estamos assistindo jovens que estão parando de estudar, porque precisam trabalhar, porque suas famílias também estão sofrendo muito impacto em função deste atual momento da pandemia, não só, mas também desse atual momento da pandemia. Então, esses jovens já estão sendo lançados no mercado de trabalho, largam os estudos, e nós vamos tendo aí um número elevado de jovens
que entram no mercado de trabalho muito cedo, aceitam as condições mais precárias de trabalho, baixos salários, porque eles precisam contribuir com a renda familiar também, não é? Então, veja que a complexidade disso é muito grande. E como é que nós vamos atingir esses jovens que já estão saindo da escola, que sequer vão chegar no ensino superior? Talvez sejam esses jovens que trabalham o dia todo, que vão acessar uma plataforma e dizer, bom, deixa eu fazer um curso aqui, para ver se eu tenho pelo menos um nível superior. Não é? E que às vezes consomem uma aula a baixo custo. É isso também, né? Porque você promove uma aula a baixo custo, você paga menos para o professor, você atinge 1.000 alunos, como disse uma ouvinte aí, então pronto, a equação vai fechando. Legal. Não sei se Roberta sente isso, né? Você falou uma coisa interessante, né, Roberta? Essa coisa de tinha professores doutores no primeiro semestre, eu acho que você se refere também, talvez, uma visão mais crítica de mundo, sociedade, depois isso se perdeu no curso, é isso? Então, você, de alguma forma, também faz essa relação. Como é isso para você? Para mim, total. Nos últimos semestres, assim, não existia espaço para reflexão mesmo do que era aprendido. Era uma coisa... Aquele negócio de uma professora falando, o pessoal ouvindo, deu horário de ir embora, vamos embora, não existia espaço para discussão, para reflexão. Isso foi bem possível de sentir, assim, foi bem latente, assim, bem triste, né? Projeto mesmo de projeto de transformação da universidade, quase que um curso técnico, né? Está por detrás disso também. Nesse sentido, tem um comentário aqui, uma pergunta, na verdade, da Amanda Rodrigues, né, que ela dizia isso, que o Darcy Ribeiro, a famosa frase dele, né, que a crise da educação não é uma crise, é um projeto, ou seja, não é que a gente está em crise, isso é tudo projetado, né, e aí visando lucro e tudo mais, o desmonte de uma visão mais crítica dentro das academias, e ela fala, né, que no atual cenário esse projeto se acentua, é velado pelo discurso do novo normal, aí, referindo-se à epidemia, as transformações que estão acontecendo. Aí ela faz uma pergunta, que é uma pergunta aqui para a gente pensar bem aí nessa última parte do debate, aí, que são quais os caminhos que nós consideramos importantes e necessários para um processo de superação dessa crise, né? Aí uma pergunta aí, que depois eu também quero palpitar um pouquinho, mas quero colocar para vocês, né? Não sei nem se superar, mas no mínimo frear, né? No mínimo resistir a essa crise da precarização do trabalho docente aí, via trabalho remoto e via instituição dessa educação aí mais técnica nos cursos superiores. Não sei se Liliana quer começar. Eu acho que aqui a gente pode abrir algumas reflexões, né? Não dá para dizer com certeza por qual caminho nós teremos êxito, mas eu começaria primeiro assim, que a gente precisa ter consciência de que nós vivemos numa sociedade em luta de classes, né? E esta contradição capital-trabalho está dada para nós, que a gente precisa saber qual é o nosso lado é o do trabalhador, que eu já disse aqui e repito, que está pagando a conta cara, e agora na pandemia estamos pagando com vidas, muitas vidas perdidas, não é? Muita falta de perspectiva e tudo mais. Então, acho que ter essa consciência é importante, porque isso nos coloca numa posição em que a gente, primeiro que nós não vamos fazer nada sozinhos, né, e nem setores separados sozinhos, a gente precisa construir uma ampla frente de resistência, não é só a educação que vai fazer essa reviravolta acontecer, mas entender que esses processos de enfrentamento e de resistência se dão por pautas que estão colocadas no dia a dia, mas tem aí um lastro que coloca que, por exemplo, a pandemia
numa sociedade desigual como a nossa, a gente vai vendo que a pandemia também não afeta todos por igual. Afeta. Eu posso ficar na minha casa. Quem está podendo ficar em casa, Marcos? Quem está podendo ficar em casa, Roberta? Quem não conseguiu ficar em casa até agora, porque tinha que sair para trabalhar, porque também, se não for trabalhar, fica desempregado. Então, só esse exemplo já dá para perceber que as condições não são iguais, a pandemia não afeta a todos por igual, não é? Se a gente for observar quem é que está morrendo, tem muita gente morrendo, mas quais são? Onde estão o maior índice de mortes? Entre os brancos e os negros? Entre os ricos e os pobres? Vamos aprofundar esse estudo, vamos aprofundar essa reflexão para a gente perceber que o processo do o que fazer, formas de enfrentamento, existem várias. Então, por exemplo, na área da educação, eu já diria para vocês assim, hoje, a primeira coisa que a gente tem que fazer é inconteste a defesa pela vida. Essa é a bandeira primeira que vem, é a defesa pela vida. Essa é uma forma de resistir, tá certo? A defesa inconteste da ciência, a denúncia do negacionismo que nós estamos vivendo. Então, esses são caminhos que a gente tem que ir exercitando, debatendo, discutindo, ajudando a ampliar a consciência social em torno disso, né? Defender que a educação não é um ato só de passar conteúdo, como disse a Roberta aí, né? Então, passa conteúdo e depois pouco espaço de debate, de troca, de reflexão e vamos embora. Então, não é conteudista. Educação cumpre uma função social importantíssima de mediar as relações sociais, as relações humanas. Lutar, a gente tem que lutar, não só olhando para a educação, mas também olhando para o nosso país, lutar para que na esfera do governo, né? Se bem que a gente não pode esperar muito desse governo mesmo, né? Eu ouvi um professor extremamente gabaritado dizendo assim, minha formação é em biologia, e eu cheguei à conclusão que o Bolsonaro, ele é tanto hospedeiro como transmissor, porque ele só está transmitindo a pandemia por aí, né? Foi só risada. A hora que eu ouvi, ele estava numa live. Então, quer dizer, nós não podemos esperar muito desse governo, mas nem por isso nós temos que também achar que a luta está perdida. Não está. Tem muita coisa para a gente fazer pela frente, e precisamos estar juntos para fazer isso, né? Então, lutar também para que o governo possa estabelecer políticas econômicas, financeiras, de recuperação das pessoas, da economia do nosso país, para que as pessoas possam ter chance, que as pessoas estão quebrando. Isso é verdade. É que muita gente usa esse discurso para dizer precisamos voltar, hein? Porque tem muita gente quebrando. Mas qual que é o entendimento? É que precisa ter política de incentivo para os pequenos e médios, né? E existem pequenas e médias escolas que também fecharam. Elas não aguentaram o tranco, fecharam também, não é? Então, e nesse sentido, eu até diria assim, fundamental, né? Que a gente invista em formação política das pessoas. Nosso país precisa ter formação política. Eu já escutei de um grande professor que eu tenho muita admiração, já escutei mais de uma vez. Ele diz assim, eu tendo a achar que se o nosso povo tivesse uma formação política mais elevada, nós não teríamos eleito esse governo que está aí. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Então, educação política também, não é só na área de conhecimento que a gente tem. Por isso que nós precisamos de formação de professores críticos e que estejam nesses espaços levando a crítica também. Então, são alguns caminhos, assim, para a gente pensar, né? No campo da educação. Mas da sociedade em geral também tem tantas lutas que estão acontecendo aí que a gente precisa se agregar a elas, né?
Concordo também, né? Não sei que a Roberta quer comentar assim, possíveis soluções, né? Claro que é um debate aberto, porque não é fácil, né? No cenário de retrocesso, como disse, né, Liliana, às vezes a gente parece que está lutando para não se afogar, não dá nem para nadar, né? Mas, assim, pensando a médio prazo, né? O que dá para fazer aí, nesse momento, né? O que você pensa? Me sinto muito contemplada, assim, com as falas da Liliana, né, com as suas também, sobre não ser exatamente uma crise, né, ser sim um plano, né. Então, se tem um plano, se tem uma agência aí que está procurando controlar os nossos comportamentos, eu acho que a gente, enquanto classe trabalhadora, enquanto alunos, enquanto professores, precisamos... Eu acredito muito na força do coletivo, assim, então, através do coletivo, conseguir, depois de ter a consciência de que isso é um plano, não é uma crise, buscar formas de contra-controle mesmo, assim, de driblar mesmo esse sistema que ele é totalmente contrário às nossos ideais, né? Porque eu não consigo, assim, para mim ainda é muito difícil de compreender que existe uma discussão de voltar, uma categoria de psicólogas e psicólogos num curso de psicologia, voltar e as pessoas estarem discutindo para voltar num momento de pandemia que a gente está vivendo, onde a gente só devia estar preservando as vidas, assim. E é isso, as pessoas que precisam trabalhar deveriam ser subsidiadas pelo Estado e não estão sendo. Não deviam ter que falar, não, a gente tem que voltar a trabalhar porque a gente precisa sobreviver. É o Estado que deveria fornecer, né, esse suporte para todas as pessoas conseguirem ficar em casa. E eu acho que a nossa luta tem que ser contra o Estado mesmo, contra esse Estado genocida, contra esse Estado, né, que está fazendo a gente pagar com vidas né, para manter a economia, né? Então, essa fala Marcos, bem posso violenta. Essa fala da Roberta é importante sobre o Estado, né? Posso só comentar uma coisinha, Marcos? A importância de um Estado forte, né? Para dar conta de ser um Estado protetivo. E Estados fortes têm mais condição de superando as crises que a população passa, que a sociedade passa. Nós não estamos vivendo esse momento. Não estamos vivendo. Então, estamos muito desprotegidos neste ponto de vista, sem dúvida alguma, né? Até a Constituição começa a ser ameaçada. Tudo fica caduco. CLT para quê? Ela está velha, Constituição também está velha, não é verdade? O professor está velho, por isso que ele tem que ir embora. O ensino que a gente faz está velho, vamos ter um outro ensino. Então, eu acho que a gente tem que... Isso que a Roberta trouxe é importante, né? É por isso que eu falo fora Bolsonaro em qualquer lugar, e vou falar aqui também. Eu não sei quantos estão me ouvindo, mas assim, fora Bolsonaro, porque não dá. Né? Não é só ele, ele só encabeça um projeto, porque também não é tão capacitado assim, mas ele foi escolhido para dar conta dessa lambança que a gente está vivendo, não é? E ele está fazendo a parte dele. A hora que não servir também, os poderosos põem ele para fora. Agora, é isso. Ou a gente também entra na forma de resistir, gritando em alto e bom som, fora esse governo que está aí, ou a curto prazo. Não há perspectivas, gente. Não sejamos ingênuos e idealistas. Não há. Porque esse desmonte que nós estamos vivendo, até a gente se reconstruir, uns dizem 10 anos, 15 anos. Tá bom? Tá boa essa notícia para nós? Não tá muito boa, mas não dá para desistir. Sem dúvida. Uma das questões que a gente coloca, né, esse processo político que está se intensificando agora em relação ao ensino superior, é essa flexibilização das normas, né? Então, toda essa história de, podia ter 20% da carga horária remota, agora são 40%, daqui a pouco é 60%, 80%, né? Então, isso é típico no Estado neoliberal. A gente aqui tem os problemas, né, do Estado liberal misturado com uma interferência do Estado, né, o Estado, eu diria né, Liliana, ele é forte do jeito errado, né, ele quer se meter na família, ele quer se meter nas normas de gênero, né, mas ele não quer garantir os direitos humanos
e os direitos sociais que nós temos na nossa Constituição, né? Só falar um pouquinho aqui dos comentários, né? Aqui, antes, um parabéns do Samir, um amigo, né, histórico aí da BRAPS de Salvador, aí, agradecendo a iniciativa, te agradece o comentário, Samir, né? A Helena colocando um pouco, né, essa questão que ela percebe dos alunos no 4º ano na universidade onde ela está, em Itapeva, né, sem compreender o compromisso social, as inquietações, né, que acabam muitas vezes por comprar uma formação mais técnica, pouco crítica e questionadora na universidade também, né, ou seja, fica um pouco no lugar de cliente, né, quando a gente pensa nessa questão do capital. Aí, para encerrar, né, eu ia fazer uma última questão e já encaminhar para as considerações finais, né, porque a gente sabe que os debates aí sempre ficam muito mais extensos se a gente está nas lives, mais cansativo para quem está assistindo, quem está vendo. Eu queria colocar uma questão, né, para vocês e já pedir um pouco para fazer as considerações finais na sequência. A questão que eu iria colocar assim, se é possível, né, e como mobilizar estudantes e professores em termos de movimento estudantil, do professorado aí, nesse momento, nesse cenário, né, como fazer aí para a gente ter esse enfrentamento aí, né, saindo os professores desse lugar aí de desemprego estrutural e os alunos desse lugar de cliente, né, onde muitas vezes eles são colocados. Sei, não é uma pergunta de fácil resposta, nem sei se eu tenho, mas queria ouvir de vocês um pouquinho, e é isso, gente, eu já quero aí agradecer a presença. Olha, os estudantes, eles têm pautas específicas, os professores têm pautas específicas, mas acho que nesse momento nós temos uma pauta única comum, que é a defesa pela vida e pela educação de qualidade, né? Aliás, no sindicato que eu faço parte, nós defendemos a educação pública, laica, de qualidade, socialmente referenciada. Um dia um professor disse, como? Mas você está defendendo a educação pública? Mas eu sou professora de uma universidade particular, você não vai perder o emprego? Eu falei, não, querida, o professor. Eu falei, não, querido, você não está entendendo. Se a gente defende uma universidade, um ensino público, laico, gratuito, socialmente referenciado, vai ter lugar para todo mundo. Não é assim, eu não vou perder o emprego, vai ter lugar para todo mundo. Porque isso tem que ser um projeto de Estado, um projeto de país, não é? Então, em que pese os estudantes terem pautas específicas para encaminhar, a luta dos estudantes, a organização dos estudantes e os professores também, neste momento, a pauta é única. Defesa pela vida e defesa pela educação de qualidade. Muito obrigado. Tá? E eu gostaria, então, já de fazer minhas considerações gerais, que tem a ver com o tema da live, que é o novo normal. O novo normal que está colocado, já está ficando aí a boca pequena, todo mundo falando, é igual falar que é home office, é chique, né? É teletrabalho, gente. Home office é chique. Oi, nós estamos no teletrabalho, bem precarizado, né? Home office é para enfeitar a viola. Esse novo normal, o perigo dele é o que está acontecendo numa situação de exceção ficar permanente. Isso é que eu vejo que é o perigo do novo normal. O novo normal não tem nada de novo. O novo normal é a oportunidade daquilo que está vindo, que deve ser temporariamente, se estabelecer como algo definitivo. Então, essa situação pós-pandemia, nós estamos vivendo a pandemia ainda, mas nós estamos com um olho fritando peixe e um olhando para o gato, porque já tem que olhar para o amanhã, para ver como é que vai ser isso, não é? Então, esse novo normal, que é assim, a tecnologia entrou na nossa vida mesmo, nós vamos ter que nos adaptar. Em parte, a gente vai ter que adaptar, mas adaptar e aderir a ponto de transformar tudo remoto? De assimilar as demissões de trabalhadores desse jeito? De um professor dar aula para 1.000 pessoas e ele não ganha por 1.000? Ele só ganha por 1.000 se os 1.000 aderirem, como essa outra escola que você trouxe, né, Marcos? Né? Você ganha mais cada um que aderir à tua aula, que matricular na sua disciplina. Então, não é possível. E para encerrar de vez, eu gostaria de prestar minha solidariedade às famílias
desses mais de 100 mil mortes que nós estamos carregando no nosso país. Antes de entrar nessa live, eu peguei os dados atualizados. Hoje são 106 mil mortes, mais de 3 milhões e 200 mil pessoas infectadas. E tem uma coisa que este período de pandemia ressaltou, que a gente também tem que ter no nosso enfrentamento, aí para quem perguntou como enfrentar, né? A defesa intransigente do SUS. Porque este período demonstrou o que pode ser o SUS e o que é o SUS. E só não é mais para nós porque ele não tem investimento. Ele não tem investimento. Então, essa defesa nós temos que ter e fazer, sem dúvida alguma. E assim eu agradeço novamente o convite, a mediação do Marcos, a presença da Roberta, quem está nos assistindo, pela oportunidade da gente poder trocar ideias, né? Agradeço muitíssimo essa oportunidade. Bom. Obrigado, Liliane. Roberta. Eu me sinto muito contemplada pela Liliana. Acho que não tenho mais considerações a acrescer, né? Depois dessa fala tão pertinente. E gostaria muito de agradecer, né, a Liliana, o Dr. Marcos também, por essa oportunidade de aprendizado, para mim, muito significativo para a minha formação, né? E que é um espaço que eu quero sempre estar, perto de mestre, de doutores e doutoras que possam transmitir de forma tão carinhosa e educativa como vocês fizeram. Muito obrigada. Obrigada, Roberta, que delícia! Bom, eu quero agradecer a Liliana, a Roberta, a Juliana, todo mundo do núcleo da Abrapso Sorocaba. Esse símbolo da Abrapso que está aqui, né, ele não é um símbolo qualquer. Nós temos mais de 40 anos de uma psicologia social crítica construída nesse país, que está pensando essa questão, né, que de alguma forma está resistindo a esse processo, que está fazendo os enfrentamentos nos locais possíveis, né, e a universidade é um desses locais possíveis, embora eles estejam o tempo todo, né, nos cortando essa possibilidade, nós estamos aqui falando com essas pessoas que estão nos ouvindo, furando digamos, essas resistências todas a uma sociedade aí com compromisso social, que é o que defende a Abrapso, né? Então, quero agradecer todo mundo mais uma vez, a quem nos assistiu. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, né, depois do encerramento. Quem puder compartilhar, gostei muito aí das reflexões, né? É fundamental essa crítica severa, essa necropolítica do Estado brasileiro nesse momento, representada na figura do presidente, mas também pela elite que o sustenta, né? E tem governadores da direita liberal que estão fazendo a mesma coisa. Então, é isso, né? Essa fala forte da Liliana no final é fundamental, eu também assino embaixo. Bora aí resistir e bora construir uma sociedade, né, mais solidária, mais inclusiva no campo da educação e em todos os outros campos. Aí peço obrigado e um até logo para todos vocês. Obrigada, Marcos. Até logo, muito obrigada. Tchau, Roberta, tchau, Marcos, tchau, Juliana, obrigada pelo convite também, viu, e pela assistência aqui para nós.